Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Eu desejo a todos um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Eu sou a professora Márcia Souza e nós vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, aqui nós temos a nossa agenda, tá? Então, vocês vão escrever na própria agenda de vocês, tá? No dia 5 de fevereiro. Então, temos hoje história, com fatores históricos. Nós já vimos já esse conteúdo, vamos dar uma reforçada hoje, tá? Literatura infantil, que é trabalhando a literatura infantil, tá? Que temos como tema a Copa do Fundo do Mar, tá? Que é um paradidático, ok? Temos artes, desenho e pintura, e também temos casa, duas atividades do livro de reforço, tá? Que é uma em português, tá? Que vai envolver português, e da página 33, história, que é relacionada ao conteúdo de história de hoje, tá? Então vamos dar início aqui. Então, turma, vocês vão pegar esse livro, o livro de história, artes, atividade de reforço, tá? E o trabalhando com a literatura infantil. Ah, tia, por que a imagem não está aí? Eu busquei demais essa imagem na internet, tá, turma? Mas eu não encontrei. A Forma do Cidadão não forneceu, ele forneceu a imagem de outros livros de outras séries, né? A literatura de outras séries, mas a do terceiro ano ele não me forneceu, tá? Então, lembrando, peguem o livro de História, Artes, trabalhando com a literatura infantil, tá? E o livro de reforço, que são os livros que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, vamos iniciar aqui com história, tá? No livro de história, turma, nós vamos ver os fatores históricos. A gente já viu isso lá no início dos vídeos, tá? Então, nós vamos estar revendo aqui novamente. Visualizem essa imagem, né, esse quadro que está no livro de vocês também, tá? Ele foi pintado há muito tempo atrás, né, por um famoso chamado Vicente Van Gogh, tá? Mais conhecido, né, por Van Gogh. Então, essa pintura, esse quadro é dele, ok? Então, esse mesmo quadro está no livro de vocês, tá? Só vocês abrirem a página, vocês vão acompanhar, tá? E quem foi Van Gogh, tia? O Vicente William Van Gogh, turma, ele foi um pintor holandês, tá? Considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Ele criou mais de 2.000 trabalhos em pouco mais de uma década, tá? Ele é um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista, tá? Tem muitas pinturas, tem uma na nossa sala. Quando vocês voltarem para a sala de aula, tem um quadro, né? Tem uma imagem do Van Gogh lá, que é a Noite Estrelada, tá? Tem os campos ciprestes também, que é muito bacana. Então, ele tem inúmeras, né? Inúmeras pinturas, né? Quadros dele, né? Que são famosos no mundo inteiro. Então, a história de Van Gogh é um fator histórico, tá? É um dos fatores históricos na humanidade, ok? Na história da humanidade, tá? E o que é fator histórico, tá? São documentos importantes para uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá? Por exemplo, o batizado e o casamento é um fator histórico. Só que são fatores importantes somente para a família dessas pessoas e somente para elas, tá? Tanto o batizado de uma criança ou o batizado numa igreja, né, evangélica, esse fator histórico vai ser importante para esse grupo de pessoas, tá? Ou o casamento, né, do filho ou de alguém da família também é um fator histórico para esse grupo de pessoas, tá? Para essas pessoas, para a família em si, tá? Agora, a independência do Brasil, que é um outro fator histórico, é importante para todos nós brasileiros, tá? Então, percebam essa diferença. O casamento, o batizado, ou o primeiro ano, ou o aniversário de alguém, ou as bodas, né, de alguém, é importante para aquelas pessoas ali, para aquele grupo de pessoas, tá? Agora, a independência do Brasil, tá? O descobrimento do Brasil é um fator histórico importante para todos nós, tá? Que é algo que envolve, é um fato histórico que envolve todos nós brasileiros, ok? E é importante também ressaltar que o estudo do passado ele é feito pelo historiador, tá? Então é ele que vai investigar,
É ele que compreende o significado das pistas que são deixadas no passado, é ele que reúne toda essa documentação, tá? Para cronologicamente e posicionando esses fatores históricos para a gente também ter conhecimento deles, tá? Então, o historiador, ele é muito importante, é ele que vai contar essa história, tá? É ele que vai reunir toda essa documentação, tá? Para contar essa história, ok? Lá na página 7, turma, vai ter a seguinte questão, tá? De acordo com o que é fator histórico, tá? Então, na letra A tem o seguinte, o que são fatores históricos? Então, já foi dito aqui, né? O que é fatores históricos? Há uma diferença, né? O fator histórico que é importante para um grupo de pessoas e o fator histórico, tá? Que é importante para um grupo maior, tá? De pessoas, quando ele é coletivo, tá? E na letra B nós temos por que os fatores históricos são importantes. Por que é importante os fatores históricos? Por que é importante ter a gente conhecer, tá, esses fatores históricos? Então vocês também vão responder por que é importante, tá? Na letra C, para quem os fatores históricos são importantes? Para quem? Tá? Aí vai depender muito. Se é um casamento, se é um aniversário, se é o nascimento de uma criança, tá? Então, ele vai ser, esse fator histórico vai ser importante para determinadas pessoas. Agora, se é a independência do Brasil, se é o descobrimento do Brasil, se por exemplo, a chegada, né, dos portugueses, tá? Então, esses fatores históricos, eles são importantes para todos nós. Então, todos nós vamos ter conhecimento dele, tá? Então, para quem os fatores históricos são importantes, tá? Letra D. Todas as pessoas fazem parte da história. Eu quero que vocês se recordem lá do início, quando a gente também falou sobre essa questão dos fatores históricos. Lembram que eu disse que quando iniciou os fatores históricos, somente os imperadores, os reis, né, faziam parte da história, né? Eram falados, eram comentados, né? Relatavam-se sobre a história dessas pessoas e com o passar dos tempos, os historiadores começaram a introduzir as pessoas comuns, né? As outras pessoas que não eram enxergadas. Então, todas as pessoas hoje fazem parte da história? Fazem sim. Antes, quando começaram a se contar a história, não. Só eram as pessoas mais importantes que iam fazer parte da história, né? Que eram contadas, né? Atualmente, não. Todos nós vamos fazer parte dessa história, tá? Todos nós somos enxergados, ok? Então, aqui na página 8, tá? Que eu consegui colocar essa página aqui para vocês. Na página 8, na segunda questão, tem o seguinte. Observe as gravuras abaixo e escreva o nome de cada fato representado por elas. Então, aqui são acontecimentos, tá? Então, nós temos aí a primeira imagem, tá? Que é um fator histórico bem importante que aconteceu. Temos a segunda imagem, tá? Que foi também algo que aconteceu no nosso país, não foi muito legal. Temos a terceira imagem também, né? Há um tempo atrás que aconteceu, presenciei isso aí, eu era bem pequenininha, mas eu presenciei isso aí, tá? E temos a última imagem também, que foi outro acontecimento também bem importante, tá? Então, vocês vão visualizar essa imagem, tá? E vão colocar que momento foi esse, que fato histórico representa cada imagem dessa, tá? Na terceira, liste 2 fatos de sua vida que se referem ao presente, tá? Liste 2 fatos de sua vida que se referem ao presente. São momentos de vocês, tá? São momentos históricos que vocês podem estar listando aqui, tá? Quarta, faça sua história, converse com um dos membros de sua família, como a mãe, o pai, tá? Os avós, os tios. Pergunte como foi o seu nascimento e o descreva abaixo, tá? Então, eles vão relatar para vocês como foi o nascimento, tá? Então, vocês vão colocar aí, tá? A resposta pessoal de vocês, ok? Na quinta, leia as informações a seguir e marque a resposta certa, tá?
Aí tem um quadrinho aí, né, em que diz, em 22 de abril de 1500, né, chegavam ao Brasil 13 caravelas portuguesas, né, lideradas pelo Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam se tratasse de um grande monte, né, e chamavam de Monte Pascoal, tá? No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa do Brasil, então isso aqui foi um acontecimento, né, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, tá? Então o fato histórico acima tá? Então vocês vão marcar aqui a opção, tá? A opção certa, tá? É importante apenas para a sua família? Esse acontecimento é importante só para minha família ou só para a família de vocês? Ou é para todos nós, tá? É um fato histórico antigo, é importante para a sociedade ou um fato histórico recente, tá? Então aqui vocês só vão marcar as opções, né, corretas, né, de acordo com esse trechinho aí desse acontecimento aqui em nosso país, tá? Então, aqui a gente finaliza essa parte de história, tá? Com fatores históricos, certo? Qualquer dúvida que ainda surgir, turma, vocês podem me enviar uma mensagem, tá? Mas de acordo com essas informações aqui dadas, tá? E de acordo com a leitura, tá? Que vocês façam do livro também, eles vão dar as informações direitinho para vocês realizarem essa atividade, tá? Essas imagens aqui do lado, se vocês tiverem alguma dúvida, podem até pesquisar, mas são imagens bem comuns, né? Que aparecem nos livros, na televisão também, tá? Em momentos, tá? Principalmente essa primeira, né? Quando tá próximo desse acontecimento aí, né? O 7 de setembro, ok? Aí se fala muito. Ou então lá no dia 20 de novembro, né? Também se fala muito nessa imagem, nessa segunda imagem. Essa terceira imagem também, quando tá próximo dessa data, desse acontecimento, também se fala muito sobre isso, tá? Então, são acontecimentos que muito provavelmente vocês vão se lembrar de aulas passadas, tá? De séries também passadas que vocês já viram ou que os pais também vão poder ajudar vocês, tá? Então, a gente vai encerrar aqui essa parte de história e iniciar aqui com a nossa literatura infantil, tá? A literatura infantil, vou só mostrar o livrinho, é esse, tá? Que eu não consegui lá a imagem no Google, tá? Que o Google não me fornece. Ele me fornece a imagem de outros livros, mas o do terceiro ano ele não me fornece, tá? Então, vocês vão pegar o paradidático, tá? Esse livrinho que é atividade, mas vocês vão pegar o paradidático A Copa no Fundo do Mar, tá? Vão fazer a leitura desse livro. Esse livro é da Cristiane Quintas, tá? E a ilustração dele é do Miquéias Ferraz. A ilustração é belíssima, tá? Então, tanto a ilustração ela fornece informações, como a leitura em si que vocês fizerem desse paradidático também vai fornecer uma riqueza de detalhes para vocês, tá? Então, a história ela se passa em um ambiente bem diferente, tá? E tem um evento, tá? Que é muito aguardado, né, por esses animais aquáticos, porque o evento acontece no mar, tá? E esse evento é realizado por esses animais, tá? Então prestem bastante atenção na leitura que fizerem. Tipo, por que a tia não vai fazer a leitura? Porque aí eu vou tirar a graça, tá? Se eu fizer a leitura aqui, vai tirar toda essa magia que tem desse momento da leitura de vocês. Então, peguem o paradidático primeiro, tá? E façam a leitura, tá? Que vai ser bem interessante para vocês. E outra, vocês também precisam dessa leitura desse paradidático para responder esse livrinho aqui, tá? Que é das perguntas, né, das atividades relacionadas ao paradidático de vocês, ok? Então aqui, turma, quando vocês terminarem a leitura, vocês vão pegar esse outro livro da atividade na página 5 e na primeira questão vai ter o seguinte: a história se passa em um ambiente, circule-o e escreva no quadro, tá? Então, qual é o ambiente em que essa história descreve, tá? Qual é o ambiente que está acontecendo essa história? Então, tem 3 imagens, vocês vão marcar a opção correta e escrever logo abaixo, tá? Na segunda, que evento tão esperado pelos animais aquáticos foi realizado? O que eles tanto esperavam que acontecesse?
tá? Então, vocês vão organizar as sílabas aqui embaixo e vão descobrir que evento é esse tão esperado, tão aguardado por esses animais aquáticos, tá? Na página 6, na terceira questão, a abertura da Copa foi um grande evento. Escreva ao lado de cada animal, tá? O que eles realizaram na abertura, tá? Então, cada animal realizou. Vocês têm aí o quadrinho com primeiros animais e o segundo com outros animais. Então, vocês vão descrever o que foi que eles realizaram na abertura desse evento, tá? Na quarta, vocês vão pintar o quadro que responde as perguntas a seguir, ou seja, o nome do oceano onde foi realizado a Copa. Qual foi o oceano que aconteceu esse evento? Que aconteceu a Copa, tá? Entre esses animais. Foi o Oceano Índico, o Pacífico ou foi o Atlântico, tá? Então, lá no livro de vocês está indicando qual foi o oceano, tá? O nome do estádio onde foram realizados os jogos. No livro, também no paradidático, também indica e fala do nome, tá? Desse estádio onde foi realizados os jogos. Foi na Arena do Mar Quebrado ou foi na arena do Fundo do Mar? Então, lá no texto também, na história, tá? Está relatando, falando como é o nome, tá? Desse estado. Diz, né? O nome desse estado, ok? O jogo de abertura foi entre quais seleções? Quem abriu os jogos, tá? Qual foram as seleções? Foi os caranguejos e as arraias, foram os peixes e os peixes e as raias, o peixe espada e as arraias, os tubarões ou as arraias? Quem foi lá no início, né? Quando a história se passa, né, falando sobre o jogo da abertura, ele vai dizer quem foi que fez essa abertura, qual foram os animais, qual foram as seleções, tá, que abriram esses jogos. Então, dessas três opções. Então, vocês vão no texto, tá? E vão dar uma olhadinha, se vocês não se recordarem, tá? Para ver qual foi a seleção que fez a abertura dos jogos, tá? Então, a gente vai encerrar aqui, ok? Porque a gente finaliza, temos essas duas páginas, além da leitura que vocês vão realizar do paradidático, vocês vão realizar essas duas páginas, tá? Aí na sequência, tá, das aulas, a gente vai realizando as outras páginas desse livro, tá? Então, a gente finaliza aqui e vamos para o livro de artes, tá? Lá no livro de artes, turma, nós temos como tema hoje o desenho e a pintura, tá? São duas coisas bem enriquecedoras, né, para quem inicia aí, né, a questão dos desenhos, né? Criança gosta muito dessa questão do desenho e da pintura, tá? E o desenhar, turma, é uma das muitas formas de comunicação, tá? Além de ser uma atividade, né, bastante prazerosa, né, que é o ato de desenhar, muitas pessoas utilizam o desenho em seu trabalho, tá? A primeira etapa, né, para um bom desenho é escolher um tema. Se é um animal, se é uma paisagem, se é uma sala de aula, se é um lugar, né, para onde vocês forem. Então, o tema central é importante para que você vá desenvolver o seu desenho, tá? E na sequência, né, depois que você desenha, faz o seu esboçozinho lá, você vai pintar, tá? Você vai harmonizar com as cores, ok? Então, aqui é só uma descrição do que é o desenho e do que é a pintura. Percebam aí que a primeira imagem se trata do desenho, tá? E a segunda imagem é a pintura desse desenho, ok? Então, lá na página 9, tá? Vocês vão realizar essa atividade, ok? Então, use o espaço abaixo para criar uma obra em desenho e pintura. Escolha um tema, tá? Pode ser uma paisagem vista da janela do seu quarto, uma pessoa, um animal ou um cartão postal. Faça um esboço, né, o desenho no quadro com o lápis, desenhando de forma simples. Escolha as cores fortes e aplique a tinta.
Se vocês forem utilizar tinta, turma, é importante que vocês façam num papel separado, tá? Vai fazer o desenho, pinta com a tinta, depois vocês colam aqui no livro de vocês. Por quê? Porque pode ocorrer de rasgar o livro. Então é importante, se vocês forem usar tinta, tá? Vocês façam num papel separado, quando terminar vocês colhem aqui, tá? Para não correr esse risco aí de estragar o livro, tá? Ou vocês podem utilizar o lápis de cor também, se não quiserem usar tinta, pode usar, tem essa opção do lápis de cor ou o giz de cera, tá? Ah, tia, eu quero fazer meu desenho, mas eu quero usar giz de cera, pode usar. Ah, tia, eu vou fazer meu desenho, mas eu quero usar o meu lápis de cor, também pode usar, tá? Pode ficar à vontade, ok? Então, atividade de artes hoje, tá? É somente esse desenho e essa pintura. E o tema é de vocês, tá? Vocês que vão escolher, certo? Então, a gente vai encerrar aqui com artes, que tá bem simples, bem fácil e bem prático de realizar, tá? E vamos aqui para o nosso livro de reforço, tá? O livro de reforço, turma, para casa vão as leituras do texto da página 6, tá? Que se trata de uma história bem interessante que já foi feita, né? Iniciada na sala de aula, tá? Mas vocês vão finalizar aí nesse final de semana, tá? Então, vocês vão fazer a leitura novamente, tá? Vocês vão se recordar dessa leitura, vocês vão estar realizando o estudo do texto, né? Que a gente até iniciou no finalzinho da aula, mas não deu muito tempo, tá? Era uma atividade, só uma atividade extra, tá? Como a gente tinha um tempinho, a gente resolveu realizar essa atividade, tá? Mas vocês vão estar concluindo ela, tá? Nesse final de semana, ok? Então, vocês vão realizar o estudo do texto, tá? Relacionado ao texto da página 5, ok? A gramática, que é o alfabeto maiúsculo e minúsculo, que nós já vimos, tá? Então, dessa livro de reforço, a página 6, 7 e 8, tá? Estudo do texto, o alfabeto, tá? Que eu estou visualizando aqui, tá? E realizar as palavras com cedilha, que foi também o que a gente já viu em sala de aula. Essas páginas aqui, vocês vão só reforçar esse conteúdo que a gente já fez em sala de aula e que nós realizamos também atividades em sala de aula. Então, vocês só vão reforçar em casa, tá? Para poder fixar esse conteúdo, ok? Já na página 33 é o conteúdo que a gente viu aqui no início, tá? A página 33 são os fatores históricos, tá? Que nós estamos vendo agora, vimos lá no início do vídeo, tá? Então, a página 33 é história, tá? Está relacionado com a história, com os fatos históricos, tá? Então, aquele conteúdo, desculpa, gente. Aquele conteúdo lá do início, né, de história, vai ajudar vocês aqui nessa página 33 do livro de reforço também, tá? Então, a gente vai encerrar aqui, tá? Mais uma vez lembrando, essas atividades nós já vimos, tá? A gente está reforçando esse conteúdo, tá? Eu estou mandando essas páginas para que vocês resolvam nesse final de semana, tá? Um dia que vocês tirarem, para reforçar, tá? O que nós estamos vindo e que nós já vimos em sala de aula também, tá? Então, a gente finaliza aqui. Um bom final de semana a todos, tá? Eu desejo uma excelente atividade. Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe o final de semana de vocês e até segunda-feira. Tchau, pessoal!